e como o Fernando falou, né, na solidariedade dos brasileiros, quando a gente fala desse ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul, nós temos mostrado aqui no AgroMais, né, essa triste situação que aplacou lá no Rio Grande do Sul. Diversas cidades do estado foram então atingidas por esse ciclone que deixou um rastro de destruição e também de mortes. Vamos atualizar as informações agora com a repórter Maria Fernanda, direto de Porto Alegre. Boa tarde, Maria Fernanda. Fala pra gente qual a situação nesse momento aí que você tem para atualizar o nosso público aqui do AgroMais. Boa tarde para você. Oi, Simone, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no AgroMais. Exatamente como tu disse, a situação aqui no Rio Grande do Sul é realmente de calamidade. Estamos vivendo dias muito difíceis aqui no estado, justamente por causa desse ciclone extratropical que passou por aqui e deixou até o momento 41 mortos no estado. A chuva que se concentrou mais pelo Vale do Taquari agora causa impactos em outras regiões do estado também. A gente já tem um alerta para a região sul do estado, onde os rios que abrangem aquela região também estão em estado de cheia e também já começam a invadir as cidades. Então o alerta é muito mais do que só para o Vale do Taquari, é para o estado inteiro. As cenas que a gente tem visto aqui no Rio Grande do Sul são realmente muito tristes. São relatos de pessoas que perderam tudo, absolutamente tudo, tanto suas casas, seus móveis, tudo que lutaram a vida inteira para construir, como também os seus trabalhos, porque as cidades foram inteiras realmente dizimadas. A água passou com muita força e realmente não deixou nada ali no que tinha. Mas atualizando um pouquinho os números, a gente tem no momento 41 óbitos confirmados aqui no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina, então deixando 42 óbitos no sul do país por causa das chuvas, e também temos 46 desaparecidos. Esses desaparecidos estão distribuídos então entre 8 desaparecidos na cidade de Lajeado, 8 na cidade de Arroio do Meio e 30 desaparecidos na cidade de Mussum. Eu digo que esse número pode aumentar muito porque o trabalho é muito difícil nessas cidades. As equipes têm muita dificuldade de chegar até os locais justamente por causa da destruição. É muita lama, é muita sujeira, então a expectativa é que esse número de desaparecidos ainda cresça e que o número de mortes também acabe aumentando por causa dessa dificuldade de chegar nos locais, né? Agora falando um pouquinho sobre o que o governo está fazendo para resolver essa situação, para amenizar, na verdade, né, essa situação. Hoje mais cedo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, falou em coletiva de imprensa que no próximo domingo deve vir aqui ao Rio Grande do Sul junto com os ministros, né, para tentar visitar então esses locais mais afetados, começando pela cidade de Lajeado e aí indo então para as outras cidades que também foram bastante afetadas, como Mussum, Roca Salles. Ele também comentou que existe uma sala de trabalho no governo federal que trabalha a todo momento para identificar as atualizações da Defesa Civil, aonde pode ser mais ajudado, então para onde deveriam ser destinadas as verbas, qual é o ponto mais afetado. Então essa sala de trabalho trabalha 24 horas por dia para identificar isso. Além disso, 8 aeronaves já foram disponibilizadas, além de helicópteros da FAB que também sobrevoam aqui para ajudar, enfim, militares também já foram enviados e estão trabalhando nesse momento no estado. Além disso, os ministérios foram designados algumas funções, então, para cada ministério. Vou falar um pouquinho sobre isso agora. O Ministério do Desenvolvimento Regional deve encaminhar 20 mil cestas básicas de alimentos aqui para o Rio Grande do Sul. 5 mil dessas cestas devem ser entregues já no domingo, o que é muito importante, né, já que as pessoas realmente perderam tudo. Então, não tem nem alimento, não tem nada. Então, é importante que essas cestas básicas cheguem o mais rápido possível aqui no estado. Além disso, o Ministério do Desenvolvimento Social anunciou que vai disponibilizar R$800 para cada pessoa desabrigada no Rio Grande do Sul. Esse valor vai ser destinado para os municípios e esses municípios então farão a entrega para cada pessoa desabrigada aqui no estado. Só reiterando que nós temos nesse momento 3.046 desabrigados no Rio Grande do Sul. Esse número pode aumentar nas próximas horas, mas nesse momento esse é o número que a gente tem. O Ministério da Saúde então deve liberar kits emergenciais com medicamentos, antibióticos para as pessoas aqui do Rio Grande do Sul, porque o estado é realmente de calamidade, não tem nem mais farmácia nessas cidades. Então o acesso é muito complicado aos medicamentos e tem pessoas feridas que precisam desse tratamento nesse momento. Então o Ministério da Saúde deve enviar esses kits. Também disse que a Força Nacional do SUS está preparada para atender qualquer tipo de emergência aqui no estado. Além disso, o Ministério das Comunicações diz que a prioridade nesse momento é reestabelecer a comunicação nas cidades, porque a gente passou por um momento muito complicado, inclusive como
reportagem de entrar em contato com essas cidades, de entrar em contato com os prefeitos, com os nossos repórteres que ficaram por lá espalhados, porque as cidades não têm sinal de telefone e muito menos sinal de internet. Então, a prioridade nesse momento para o Ministério das Comunicações é reestabelecer essa comunicação para que as cidades, então, consigam voltar a se comunicar, para que as pessoas que estejam em alguns pontos que ainda não tenham conseguido se comunicar com a família, por exemplo, consigam ter sinal de telefone, consigam voltar a se comunicar e, enfim, essas cidades voltem a ter a comunicação que é necessária. Hoje o Eduardo Leite também fez um apelo nas redes sociais dizendo que o que é mais importante para a gente nesse momento aqui no Rio Grande do Sul é que o governo federal deixe de lado a burocracia, porque a ajuda precisa vir da forma mais rápida possível. As cidades não têm capacidade técnica para enfrentar coisas muito burocráticas, então realmente precisa ser da forma mais simples possível. Ele também disse que as cidades não podem ser vítimas duas vezes, tanto de uma enchente quanto vítimas da desassistência do governo. Então, a prioridade nesse momento é enviar ajuda o mais rápido possível, da forma mais simples possível. Falando um pouquinho também sobre os próximos dias, a previsão do tempo não é muito animadora aqui no Rio Grande do Sul, porque a previsão é de chuva. Claro, não há chuva na mesma proporção que teve no último domingo, não deve chover na mesma intensidade, mas sim deve chover e qualquer tipo de chuva já é preocupante, porque a região está muito sensível. As pessoas que conseguiram voltar para suas casas estão aí com seus móveis na rua, tudo aquilo que sobrou espalhado, tentando fazer limpeza, tentando retirar a lama ali das suas casas. Então, qualquer chuva já é muito preocupante. Já choveu hoje no Vale do Taquari e deve chover um pouco mais ainda no final de semana. Até domingo o tempo volta a estabilizar. Na próxima semana a gente tem previsão de chuva novamente, mas no momento, então, essa situação aqui no Rio Grande do Sul. A prioridade do governo, enfim, das equipes, é salvar vidas, ir atrás das pessoas que ainda estão desaparecidas, encontrar essas pessoas, seja com vida ou não, né? E esses números, então, que eu disse agora há pouco, dos desaparecidos, dos desabrigados, devem mudando nas próximas horas e a gente volta para atualizar se tiver qualquer novidade por aqui. Maria Fernanda, infelizmente a situação é muito delicada, a situação é muito triste. A gente está em Brasília, mas o nosso sentimento é de total solidariedade. Quando você traz esses números aqui para a gente, eu até vou relembrar 41 óbitos, né? Mais um em Santa Catarina, ou seja, ao total 42 óbitos, 46 desaparecidos, né? Entre Lajeado, Arroio do Meio, Mussum, 3.046 desalojados. Aliás, aí você fala que temos cestas básicas sendo disponibilizadas, né, para chegar para esse apoio emergencial, né, kits também de saúde para ajudar aí as pessoas, voltar também a restabelecer a comunicação, que é importante, né, e quando a gente fala de previsão, mais chuvas chegando aí, não só essa semana, mas para a semana que vem existe essa previsão, ou seja, tudo isso é um pacote muito triste que a gente, infelizmente, a gente tem que relatar aqui, mas eu também te pergunto, Maria Fernanda, eu não sei se você tem informações, avançando um pouco mais aqui, quando a gente está falando de agro, né, as lavouras também, a gente sabe, a gente conversou aqui, com alguns produtores, elas estão sendo atingidas também. Vocês têm alguma relatos aí dos produtores também colocando essa situação aí de dificuldade quando a gente fala de perdas agrícolas? Com certeza, Simone. Essas perdas agrícolas são muito grandes, né? O que a gente tem de relato é que essas perdas ainda não foram contabilizadas. A gente ainda não sabe quantos animais morreram ou quantas lavouras foram atingidas, porque realmente é um momento muito complicado. Ainda não teve como se parar e contabilizar isso. Mas realmente a região ali do Vale do Taquari é uma região onde tem bastante plantação, onde tem criação de gado. A gente recebeu vídeos aí de porcos em cima de telhados, de vacas em cima de telhados. Então, realmente, as lavouras foram muito atingidas. Dando um exemplo, né, das cidades, como as cidades foram arrasadas, foram realmente arrastadas, não sobrou nada nas cidades, né? A gente imagina o que deve ter acontecido com as lavouras também. A gente não tem, nesse momento, né, a informação em números, por exemplo, de quanto do prejuízo em reais, por exemplo, mas a gente com certeza terá esse número, volta aqui para atualizar, mas a expectativa é que sim, o prejuízo tenha sido muito grande para o agro aqui no Rio Grande do Sul também. Tá certo, conversei com Maria Fernanda Luxinger, muito obrigada pelas tuas informações, qualquer coisa atualiza a gente aqui, né, porque a gente está direto falando nesse assunto, um triste, lamentável, uma situação muito triste no Rio Grande do Sul. Maria Fernanda, muito obrigada e qualquer coisa aciona a gente aqui, viu? Bom trabalho para ti.